Bom, a aula já está sendo dada. O objetivo hoje é terminar o capítulo 1 e a gente adentrar o capítulo 2, beleza? Então vamos lá. Então, aulas passadas, nós focamos bastante, uma semana e meia até, falando bastante sobre esse conceito, né, de arquitetura de redes. Não simplesmente falando, apresentando para vocês o seguinte, ó, isso é uma arquitetura e pronto, próxima página. Não, mas gastando, né, ou investindo bastante tempo para compreender por que é uma arquitetura, o que compreende uma arquitetura, os elementos que compõem uma arquitetura, né? Você tem uma compreensão, um sentimento do que é cada uma, cada uma dessas camadas, né? O que cada uma faz. Um conceito muito importante, nós vimos aula passada, que é a questão do encapsulamento, o empacotamento, né? O encapsulamento, desencapsulamento. Hoje está travando a língua aqui. Conceito de protocolo, né, camadas parceiras, a gente falou bastante sobre isso. Né? E, dando continuidade, hoje, né, vamos falar sobre o final do capítulo 1 do Tannenbaum, ele vai falar sobre alguns exemplos de redes, né, e, no final, trazer sobre unidades de medidas, né. Bom, aqui é o modelo, né, é o que nós vimos anterior, na figura anterior, essa daqui, né, esse aqui é o modelo OSI, né, então isso aqui é a base conceitual de como uma arquitetura deve ser construída, beleza? Então, veja que é um modelo, né? Ele vai abstrair dos detalhes, né, as particularidades do mundo real, então a gente está no mundo abstrato, a gente está conceitualizando, e a partir dela vai existir várias arquiteturas de redes. Nem todas as arquiteturas implementam todas as camadas. Existem arquiteturas que vão implementar da 1 até a 3, ou da 3 até a 8, da 6, desculpa, da 4 até a 7, depende da arquitetura, que alguém pode estar desenvolvendo uma arquitetura para resolver um problema bem específico, né? Mas, olhando para a arquitetura da internet, a gente vai ver que a arquitetura da internet é uma arquitetura, né, que importante, né? Hoje em dia, basicamente, é uma arquitetura ubíqua, né? Está presente em todos os computadores. Hoje em dia, todos os computadores, quando eu falo computador, né? Na verdade, do seu sistema operacional vai estar embutido ali, vai estar imbuído nele a arquitetura TCP/IP, né? Que é a arquitetura da internet. Então, a arquitetura TCP é o nome técnico dela, porque faz referência aos dois protocolos mais importantes, que é o protocolo TCP e o protocolo IP, né? E essa arquitetura, ela foi construída, uma parte da vida da arquitetura TCP/IP foi a construção dela no hands-on, né? Pôr na mão na massa. Então, tem algumas tecnologias que nasceram meio que na mesma época, e uma foi favorecendo o crescimento da outra. Ali na década de 80, né, final da década de 70, o início da década de 80, nós estávamos ali o amadurecimento dos sistemas de Unix, né, teve uma época que o Unix, o sistema operacional Unix da IBM, uma parte dele foi aberta, né, ou se tornou open source, e aí teve uma vertente, né, do Unix. Aliás, o Unix com letra tudo maiúscula é o proprietário da IBM, e primeira letra maiúscula justamente refere-se a esse projeto open source, que dele, o macOS, né, que tem, tanto que o core desses dois sistemas operacionais, eles compartilham eles têm muita pontos em comum, né, o macOS e o Linux, porque deriva de uma filosofia e tudo mais do sistema operacional Unix.
Além do sistema operacional Unix, né, que foi um sistema operacional desenvolvido com uma linguagem de programação estruturado, que ali na época trazia um conceito de portabilidade, que é você criar o código, você codificar e compilar para diferentes tipos de arquiteturas de processador. Isso é algo muito interessante, porque antes da linguagem C, o programador ele ficava preso ao processador, porque ele está desenvolvendo a lógica diretamente utilizando recursos, registros e características do processador. Então, a linguagem de programação ela era amarrada ao processador. Então, qualquer variação do processador dava um impacto no seu código. Então, o C foi na época, né, foi um grande avanço, porque você tem uma camada de abstração, uma linguagem que ela é independente do processador, mas aí quando você vai gerar o executável, você utiliza o compilador específico, né? Então, o processo de compilar vai transformar esse código fonte no código de máquina que vai ser interpretado pelo sistema operacional. Então, isso trouxe uma vantagem muito grande na época. E outra coisa que era uma linguagem mais de alto nível, né? Hoje, para muitos, a gente falar a linguagem de C alto nível, vai estranhar, vai falar, não, C é baixo nível. Uma linguagem de alto nível, para nós, seria um Python. Mas, na época, o C era uma linguagem de alto nível, porque, em vez de, quem tiver curiosidade de abrir um código assembly, vai ver lá que vai ser comandos CD, A1, F, que não tem nada a ver com o nosso falar, né? Se você pega uma linguagem C, já está mais próximo da gente, né? Os comandos são verbos, está mais próximo da nossa língua natural. Apesar de ser uma linguagem de programação, ela está mais próximo da linguagem natural. Então, na época, o C foi uma grande revolução na área da programação, né? É um vetor que impulsionou muito a produção de novos softwares. Então, o que eu já falei, né, de um sistema operacional, eu falei de uma linguagem de programação, e nessa mesma época estavam desenvolvendo soluções para que as máquinas pudessem se comunicar. Claro que esse pessoal, um bando de alunos, né, das universidades, né, Universidade de Califórnia, Berkeley e MIT, principalmente as universidades ali dos Estados Unidos, onde que nasceu, né, o projeto da internet, derivado lá da ARPA, né, da DARPA, que era, a DARPA é uma agência, né, ela existe até hoje, uma agência do, do, dos Estados Unidos para estudo de defesa, né? Por isso o próprio nome DARPA vem de defense, né? De defesa, né? E então a ideia era criar uma rede que fosse o mais antigamente se utilizava o termo segurança, uma rede segura, mas essa segurança ela não tem muito a ver com segurança o que a gente fala hoje em dia, né? Mas essa ideia da internet era uma rede resiliente, né? É uma rede que, principalmente pensando no contexto militar, que se uma parte dela for destruída por um ataque inimigo, um bombardeio ou qualquer coisa nesse sentido, ela ainda continuasse a funcionar. Então, isso traz para a internet, a ideia da internet é o conceito de redes baseadas em datagramas, o que a gente vai estudar. Esse DNA da internet tem origem lá no seu projeto, uma rede baseada em datagramas, de comutação de pacotes. Então, isso tem natureza no projeto da DARPA, que depois eles abriram nessa internet, que foi para um órgão dos Estados Unidos responsável pelo financiamento de ciência, né, que é o NSF, né, National Science Foundation, que assumiu a responsabilidade, né, de desenvolver a internet, e ela passou para as universidades, né? Então, há investimento, né, quando a gente fala sempre, que há sempre o investimento, tá? Investimento pesado, investimento muito grande, porque a ciência ela demanda de recursos, muitos recursos, porque você tem que, algumas vezes, para você ter um produto como a internet, a gente tem uma péssima
ideia, principalmente acho que muito dos filmes de ficção, que o cara, um Tony Stark, o cara sozinho faz tudo, faz robô, faz tudo. Isso dá, né, uma imagem muito ruim de como realmente a vida funciona, a vida é real. Mesmo esses grandes caras, quando a gente pega Leonardo da Vinci, puta, um cara assim, né, cabeça, um gênio, mas quando você vai estudar os trabalhos dele, você vê a influência de vários outros. Então, assim, a internet, né, é um projeto muito grande e tem investimento pesado. E, geralmente, esses investimento pesado a longo prazo vem de, de investimentos governamentais, né? Que as empresas geralmente esperam ali ter lucro em 1 ano, 2 anos. Se em 1, 2 anos ela não tem lucro, ela fecha. Então tem muito, como a internet, a gente olha para uma internet, a gente depara com um projeto da década de 70, da década de 80, da década de 90, aí vai subir o HTTP lá em 2000, quer dizer, você tem um arcabouço, né, é um fundo muito grande de soluções, de tecnologia, de aprender, de falhar, e isso, quem dá suporte a isso é o governo. Então a gente tem que ver que a internet, quando ela passou por todas essas fases que eu estou falando para vocês, do DARPA, do Network, foi para a universidade, e quando chegou na universidade, o pessoal estava muito, não pensando na parte comercial, né, mas interligar os computadores. Então deu uma enxugada, né, o pessoal deu uma enxugada, de coisas que não era tão importante foram eliminadas, e uma coisa muito interessante que o pessoal estava desenvolvendo a internet é já criar uma solução, uma arquitetura que era independente do hardware. Eles já pensaram, o hardware, né? A gente pode ter uma empresa focada em fibra, uma outra empresa focada em redes sem fio, nessa. A gente não vai a gente não vai falar como que o hardware vai ser. Né? Por exemplo, muitos dos computadores, quando a gente volta nessa época, não tinha nem a interface de rede. A ligação de um computador com outro computador era através de uma porta serial ou uma porta paralela. Então, era como os teclados e os mouses com fio enviam sinais para o computador, através de uma porta serial, a porta paralela, que é muito utilizada para impressoras, né, os computadores mais antigos, né, que hoje em dia virou tudo sem USB ou rede sem fio, mas essas tecnologias de comunicação de dispositivo, end device, né, mouse, teclado, era utilizado também para comunicação de computadores. Então, saiu um cabo paralelo, ligando outro cabo paralelo, e em cima dessa tecnologia podia se instanciar uma arquitetura da internet. Ou seja, a arquitetura da internet, eles foram muito sagazes, muito espertos em falar o seguinte: nós não vamos definir como o hardware vai ser, mas a gente vai criar interfaces para que o hardware consiga comunicar com a nossa arquitetura e a nossa arquitetura com o hardware, vice-versa, né? Então, isso foi algo muito interessante. Então, essa figura mostra as camadas da arquitetura TCP/IP. Então, essa arquitetura TCP/IP, como vocês podem ver, ela tem basicamente 4 camadas, né? Que é a camada de link, tá? Essa camada de link é a parte do hardware, é a camada, porque na arquitetura TCP/IP, o olhar, né, dos projetistas, que o link é tanto a camada de enlace e a camada física no modelo OSI, tá? Que é esse, voltando aqui, né? No modelo OSI, a gente tem a camada física e a camada de enlace, né, o data link. Para a internet, para os projetistas da internet, eles englobaram essas duas camadas em uma só. E é justamente essa camada de link que ela é aberta, ou seja, o pessoal responsável pela internet não é eles que estão implementando, não é eles que estão especificando, eles simplesmente vão criar interface de comunicação entre a camada de rede, que é a que a gente vai chamar de internet, e a camada de link. Então, isso aqui é padronizado. E é por isso que a gente tem vários fabricantes no mundo produzindo hardware
que funcionam, que são compatíveis com a arquitetura da internet. Então, essa jogada ela é muito interessante, porque quando a gente trabalha com sistemas abertos, né, por exemplo, o Windows, né, o Windows, ele não diz como que o hardware vai funcionar, como que o processador tem que funcionar. Então, é por isso que o Windows vai funcionar com diferentes tipos de máquina. Mas existem as interfaces, tem que ser respeitadas as interfaces para que o sistema operacional consiga fazer a máquina funcionar. O Linux, mesma coisa. Então, o Linux não precisa de um processador Linux, não precisa de uma memória Linux. Você tem vários, e aí o interessante para o mercado é que você tem vários fabricantes de máquinas diferentes, Dell, Asus, e aí vai, né, diferentes Samsung, vários fabricantes, que eles só fazem o hardware, mas como existe a compatibilidade, ou seja, as interfaces de comunicação são conhecidas, eles conseguem conseguem garantir a compatibilidade. Então, essa compatibilidade entre o hardware e a arquitetura TCP/IP, ela é conseguida porque a interface de comunicação entre a camada de rede e a camada de link, ela é padronizada. A arquitetura TCP fala, ó, é assim, né? Bem, então na camada de link a gente vê várias tecnologias de rede aqui, ó, DSL, né, Digital Subscribe Line, isso aqui é uma tecnologia de rede utilizada para acesso à internet, né, digital, geralmente os usuários domésticos, ADSL, né, hoje em dia quase ninguém utiliza mais essa tecnologia ADSL, mas isso aqui na época da telefonia com fio ainda, né, então na telefonia com fio você consegue utilizar a infraestrutura pública de comunicação para transmitir dados digitais, então você tem um equipamento chamado DSL, aí tem algumas variações, né, a mais comum é a ADSL, que você permite um computador se comunicar a outro computador através de uma linha pública telefônica, né? São as tecnologias de DSL. Sonet, né? Sonet, são as tecnologias de fibra óptica, né? O O que vem de óptico, né? As redes, o Subscribe Optical Network, então as redes de acesso via fibra óptica, é uma tecnologia, como o próprio nome fala, para interligar o usuário a um provedor de acesso à internet, né, através de fibra ótica. Aqui a gente tem uma tecnologia muito abrangente, que existem várias variações, né, que é a 802.11, né, 802.11 é uma gama de tecnologias utilizadas pelas redes sem fio, né, a gente chama aí o Wi-Fi, apesar que o Wi-Fi é um selo, depois a gente vai falar sobre isso, né, acabou se popularizando a gente falar toda a tecnologia de rede sem fio, né, a gente fica falando Wi-Fi, né, mas na verdade é wireless, né, Wi-Fi é um selo que vai garantir que é compliance, né, que é compatível. 11 tem uma família, né, de tecnologias de rede sem fio, 802.11a, B, G, A, AC, AX, e aí vai, né, cada geração trazendo mais largura de banda, maior controle maximizando a quantidade de usuários conectados, e assim vai, né. E a Ethernet, um exemplo tecnologia, né, utilizado nas redes locais, 802.11 também é redes locais, aqui também Ethernet é uma tecnologia de redes locais baseado né, bom, a gente vai estudar esse protocolo, que ele é bem interessante, mas a grande aplicação do Ethernet é nos laboratórios, em redes locais, né, que a gente monta aí, nos laboratórios, empresas, né? Quando lá no laboratório a gente vê aquele cabinho azul, né, ligando o computador ao switch, né? Ali a gente está utilizando a tecnologia Ethernet. Então veja que o pessoal responsável pela especificação da arquitetura TCP/IP, eles não falam como que o DSL vai funcionar, como o Sonet vai funcionar, com 802, ele não fala exatamente aqui, cada grupo, né, e aí eu tenho um monte de empresas que
faz placa de rede, Ethernet, um monte 802.11. Então, esses fabricantes são independentes. Agora, para eles comunicar com a camada de rede, essas interfaces têm que estar bem definidas. E aí, a isso, o pessoal da arquitetura TCP/IP, a gente vai ver que existe alguns órgãos responsáveis por manter a arquitetura TCP/IP. A principal dela é a IETF, né, que vem de I, de Internet, de Engineer, T de Task, F de Force, né? IETF, Internet Engineer Task Force, é um grupo responsável por manter e garantir a evolução da arquitetura TCP/IP. Bom, aí a gente, essa figura, ao contrário da outra, né, que está tudo quadradinho, bonitinho, ela tem uma cinturinha, né, aquela narrow waist, né, cintura fina, né, que isso aqui está representando simplesmente, é só uma constatação que a arquitetura TCP/IP, a camada de rede é uma camada que ela tem poucos protocolos. O principal protocolo da camada de internet, né, é o IP, o ICMP. Existem outros protocolos, tá? Como o SPF, o RIP, o BGP. Existem outros protocolos nessa camada, mas quando a gente analisa ela em relação às outras, ela é mais fina. Esse fino é no sentido de tem menos protocolos, né? Depois tem a camada de transporte. Aqui a gente tem os principais protocolos da camada de transporte, o protocolo TCP e o protocolo UDP. Existem outros também, como o SCP, que vem de Streaming Control Protocol, e TLS. Existem outros protocolos, mas esses dois, sem dúvida, são os principais. Na camada de aplicação, aqui a gente tem o protocolo HTTP, né, que a gente estamos utilizando a esse exato momento, né, para acessar a internet. Então, um protocolo responsável por transmitir, né, para acessar recursos web, né, o HTTP, né, vem de Hypertext Transfer Protocol, protocolo de transferência de hipertexto, né. Então, hipertexto, inclusive, é um conceito, né, que vai surgir com a ideia da web, né. O SMTP, que é um protocolo responsável por envio de e-mails, né? Simple Mail Transfer Protocol. O RTP é um protocolo para garantir sincronização em tempo real das aplicações, o Real Time Protocol. E o DNS, né, Domain Name System, o protocolo responsável pela resolução de nomes, né, que é traduzir nomes para números. Os computadores possuem números, são identificados através de números, mas nós, seres humanos, memorizamos nome, www.urp.br, mas a gente precisa de alguém para converter esse nome para número, é um serviço, né? Então, o DNS não é simplesmente um protocolo, mas é um serviço, então ele utiliza um protocolo e também tem um serviço, né? Igual o HTTP, a gente também tem um serviço HTTP, né? Vários, né? Aqui cada um desses a gente tem um ecossistema na camada de aplicação, né? Porque é uma camada de aplicação. Então, o HTTP, por exemplo, quando a gente vai estudar o web, existe o protocolo HTTP, mas também existe o cliente HTTP, existe o servidor HTTP, né? O SMTP também, e assim por diante. Então, são os protocolos, né? Os principais protocolos aqui da camada da arquitetura da internet, a arquitetura TCP/IP. Então, como vocês podem ver, diferentemente do modelo OSI, a arquitetura TCP/IP só tem 4 camadas. Detalhe, alguns autores pegam essa camada link aqui e ainda trata ela como camada física e camada de enlace, né? A camada ali no modelo OSI seria data link, né? A camada de enlace. Então, alguns livros, não se assustem vocês algum livro falar assim, a arquitetura TCP/IP tem 5 camadas. Aí vocês vão falar, uai, não, ali na figura do Tannenbaum tem 4. Então a explicação é porque alguns ainda consideram aqui camada física e camada de enlace. Só que para a arquitetura TCP/IP faz mais sentido, assim,
chamar isso de link mesmo, né? Considera essas duas, porque essas duas estão tão amarradinhas uma da outra, por exemplo, a camada de enlace do 802.11, ela é dependente da camada física. Eu não consigo pegar a camada física daqui e utilizar com a camada de enlace daqui. Então, elas são realmente, assim, faz sentido a gente tratar elas simplesmente aqui como link, né? E veja outra coisa, né? Aqui, na arquitetura TCP/IP, ele chama a parte de rede, né, de network, de internet, a camada de transporte, a camada de aplicação, de application, transport e internet, né? Então, veja que aí o internet, né, essa palavra é tão sobrecarregada, né, como que a gente fala, eu falo sobrecarregada, ou a tradução direta do inglês, né, overload, né, a palavra tem vários significados, né? Esses dias eu descobri um jeito mais bonito de falar, é polissêmica, né? Bonito isso, né? Polissêmica, quer dizer, ela tem vários sentidos. Então, veja que internet pode ser a internet, essa rede mundial, que representa essa rede mundial de computadores, né, que isso a gente tem um sentimento de todos os computadores interligados, aplicação, pessoas, né, essa visão geral da internet, essa rede global de computadores. A gente viu que a internet também pode ser uma classificação de rede, quando a gente está falando de classificar as redes no aspecto geográfico, LAN, PAN, WAN, MAN, internet, né? E também quando a gente fala da arquitetura da rede, né, a arquitetura TCP/IP, internet é uma camada. Então, veja o quão é importante a gente contextualizar e saber, né, do que a gente está falando, né? Aquela analogia mais simples possível, né? Falar manga, pode ser a fruta, ou a manga pode ser a manga de uma roupa, né? Então, a contextualização é importante. Né? Então, aqui, quando a gente fala arquitetura TCP/IP, a camada internet, então aqui eu não estou falando da rede mundial, estou falando dessa camada, a camada onde que a gente vai encontrar os protocolos responsáveis pela identificação dos computadores, aqui que a gente vai encontrar protocolos responsáveis por um mínimo de controle na rede, no sentido de verificar se os computadores existem, né? Que é a parte de controle e gerenciamento, que vai ser exercido pelos protocolos CMP. Aí a gente tem a camada de transporte, né, que vai responsável para comunicação dos processos, né, então, porque numa máquina a gente tem um conjunto de processos. Essa camada vai ser responsável por permitir a comunicação de processos. E aí a gente tem aqui o TCP como um protocolo orientado à conexão e confiável, e o DP como um protocolo não orientado à conexão e não confiável. Então, por isso que quando em redes, né, a gente está querendo implementar uma aplicação onde que é importante a conexão e a confiabilidade, a gente vai para o TCP. Quando a gente vai desenvolver aplicações que a confiabilidade e falta de conexão é importante, eu vou para o DP. Né? O TCP é um protocolo que a gente chama assim, entre aspas, mais gordinho, é porque ele impõe mais processamento, né, do que o DP. Então, por exemplo, para uma série de aplicações, por exemplo, de vídeo, áudio, até jogos, a gente, dependendo do que a gente está querendo fazer, né, na aplicação, mas para uma transmissão de um stream, o DP é muito melhor, mas outras aplicações o TCP é melhor. Então, assim, ao longo do tempo a gente vai ter nessa musculatura mental para saber qual que, né, é melhor. Lembre-se que não existe a bala de prata, né? A bala de prata tem um significado de uma bala que mata tudo, resolve tudo, né? Então a gente não vai, e eu sempre falo para vocês, como futuros profissionais, ter cuidado com as paixões, né? Então, uma hora algo é melhor naquele determinado contexto. Então, aliás, quando a gente vai desenvolver uma aplicação mais robusta, uma aplicação mais complexa,
a gente pode utilizar vários protocolos da camada de transporte na mesma aplicação. A gente não precisa, eu vou fazer só TCP, eu vou fazer usar só o UDP. Não, a gente vai, dependendo do que a gente vai fazer, vai utilizar um ou outro. E aqui, interessante, que é bom a gente perceber, é a camada de aplicação. Então, porque se vocês olharem aqui para o modelo OSI, né, a gente juntou essas duas aqui, então isso aqui na arquitetura TCP/IP virou uma coisa só, que ele chama de link, a internet, network virou internet, só mudou o nome, mas tem a mesma finalidade, essa camada. A camada de transporte virou a camada de transporte, ou seja, tem o mesmo conceito dessa camada de transporte. E aí, tem duas aqui, ó, sessão e apresentação, né, presentation, né, essas duas camadas. Que no modelo, né, no modelo de referência, né, na arquitetura TCP/IP, elas estão imbuídas, estão dentro dessa camada de aplicação. Então, na arquitetura TCP/IP, a camada de aplicação, ela é responsável pela aplicação, né, pela aplicabilidade da rede, né, aonde que nela vai estar povoada de aplicações que nós vamos utilizar, aplicações web, aplicações de e-mail, enfim, né, as aplicações, nós, usuários, nos comunicamos com a internet através da camada de aplicação, né, através das aplicações. Só que cada aplicação na arquitetura da internet, elas também têm que se preocupar com a apresentação e com a sessão, com controle de tempo e com a apresentação dos dados. E a apresentação é a forma como os dados são estruturados, organizados, que é inerentemente associado com o tipo de aplicação. Por exemplo, aqui com HTTP, quando a gente fala web, o que quando a gente fala web, o que vem na cabeça? Hã? Pergunta, estou perguntando para vocês. Quando eu falo web, o que vem na cabeça? Cri, 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 cri. Quando eu falo web para vocês. Site, homepage, páginas, não é? Web, não sei. Então, a web, a gente fala web, a gente está falando um monte de tecnologias que vão permitir o que a gente está fazendo aqui, navegar pela internet, né? E para isso tem que surgir um monte de tecnologias para dar suporte a essa navegação. Não é só um protocolo de comunicação, mas esse protocolo, né, o HTTP é um protocolo responsável pela comunicação de clientes e servidores na web. Agora, o que eles trocam entre si? Páginas web. Mas o que é uma página? Isso é um hipertexto, porque eu posso abrir aqui um programa chamado Pages, né, que é do macOS, que inclusive chama páginas. Então, criar páginas, mas é essa página que a gente está transmitindo? Não. Página web tem um contexto bem específico. Então, a gente tem uma tecnologia para criar essas páginas. Essas páginas são feitas com HTML, que é uma linguagem de marcação. Quer dizer, uma linguagem de marcação é uma linguagem que ela vai possuir comandos, que são tags, que vai dizer o que é apresentação e o que é conteúdo. Então, por que eu abro uma página, tem aquela cor, aquele formato, aquele estilo? Eu tenho um documento falando sobre essa estrutura. Veja que isso tem totalmente a ver com o conceito que a gente viu ali de apresentação. A apresentação. Então, quando eu falo, vou estudar o HTTP, uma aplicação, o protocolo HTTP, eu tenho que entender que para ele funcionar, ele traz consigo, então um lastro ali, um conjunto de tecnologias. Aí vem HTTP, vem JavaScript, vem XML, vem JSON, vem CSS,
Tá vendo? Vê um monte de tecnologias que estão intimamente associado com o quê? Com o conceito de apresentação, organização, estruturação dos dados. Isso é bem particular das aplicações web. Agora, quando eu vou para e-mail, já é outra coisa. Um e-mail tem uma outra estrutura, uma outra organização, né? Um e-mail, ele tem para quem eu estou enviando, eu tenho uma cópia oculta, eu tenho um título, eu tenho um corpo, eu tenho um mine, né, que é as informações que são anexadas nesse e-mail, são mundos totalmente diferentes. Então é por isso que na arquitetura TCP/IP é a camada de aplicação que vai assumir a responsabilidade pela aplicação, né, pela ideia da aplicação, pela ideia da apresentação e pela ideia da sessão. Isso é individualizado para cada uma dessas aplicações, para a aplicação web, para a aplicação de e-mail, para a aplicação tal. Cada um vai lidar, vai resolver esse problema de uma maneira específica. Né? Por isso que, por exemplo, gerenciador de navegadores. Né? Hoje, a maioria dos navegadores, quando a gente vai fazer o download de algum arquivo, eles já fazem o controle de sessão, que seria o gerenciamento de download, né? A gente vai encontrar esse termo gerenciador de download. O que é o gerenciador de download? Eu começo a fazer o download, a internet parou, na hora que a internet voltar, ele vai começar o download a partir do ponto aonde foi parado, né? Vou fazer um download de um arquivo muito grande, de alguns gigas, né? Estou lá no 99,9%, cai a internet. Puxa, imagina eu ter que começar tudo de novo. Então, isso é a ideia do controle de sessão. Alguns navegadores, mais comum antigamente, esse controle de sessão não tinha. Alguns navegadores implantaram, né? Aliás, a gente até instalava, né? Aplicação, falando assim, muitos anos atrás, talvez décadas atrás, a gente até instalava um gerenciador de download. Era a parte do navegador. Como, né, a briga dos navegadores, né, e as disputas traz esses benefícios, né, então, na história das brigas dos navegadores, eles foram assumindo essa responsabilidade, e hoje, acho que não posso falar 100%, mas com certeza a grande maioria tem suporte ao download, do gerenciamento de download, que tecnicamente é o controle de sessão, né, essa é a ideia. Tá claro isso para vocês? Me perguntaram aí, o professor vai fazer alguma daquelas questões do capítulo 1? Vou deixar para fazer mais perto da prova, tá? A gente marca uma aula de revisão, aí nessa aula de revisão eu aproveito para fazer alguns exercícios aí com vocês. Legalzinho? Tá claro isso para vocês? Alguém quer fazer alguma dúvida, algum comentário? Então, vamos lá. Então, o livro, agora eu vou passar... Não, ainda fechando esse tema, o livro traz uma crítica, né, do modelo OSI e do TCP/IP, né, ele compara as duas coisas, mas veja que essa comparação, hoje, ela é desleal, tá? Aqui eu estou falando, alguns livros, né, trazem a arquitetura TCP/IP, né, em 5 camadas, o Tannenbaum até comenta sobre isso. Então, aqui aquele link, né, virou 2, né, camadas aqui, né. Bom, eu estava comentando que a comparação é um pouco desigual, porque o modelo OSI é só um modelo, tá? Ele é algo teórico, a gente não tem nenhuma implementação do modelo OSI, porque a gente implementa uma arquitetura, a gente não implementa o modelo, a gente segue o modelo. A arquitetura TCP/IP segue o modelo OSI, mas sequer tem 7 camadas, ele tem 5 camadas ou 4 camadas. Então, o modelo é referência. Então, por exemplo, eu posso ter carros, né, A, B e C, que seguem um modelo tal, né, um modelo de segurança de carro, mas eles são carros diferentes. Cada um tem um formato, tem uma característica, né? Então, o modelo OSI, ele é um modelo, a gente não tem uma arquitetura OSI. Por que a gente não tem uma arquitetura OSI?
devido a, vou fazer aqui a ligação com o que eu comentei no início da aula. Enquanto o modelo OSI é um modelo muito burocrático, o que é um modelo muito burocrático, né? É um modelo que tem, ele é concebido tratando de muitas possíveis situações que podem acontecer numa rede de computadores. Né? Quando algo fica extremamente complexo, né? Quando apareceu uma mensagem aqui, não é possível exibir parte, enfim, qualquer problema aí, vocês me falam aqui. Então, quando fica algo extremamente técnico, sabe? É aquela ideia, você está querendo criar um software tão perfeito, mas sem tão perfeito, que quando você percebe, já tem concorrentes na parada, não são tão bons, mas está ali, né, resolvendo os problemas e vai amadurecendo com o tempo. Isso aconteceu com a arquitetura da internet. Né? Diz, né, algumas línguas que se imprimir o modelo OSI num papel A4, fonte Times, tamanho 11, frente e verso, dá mais de 1,5 metro de papel. Uma pilha gigantesca. Então, a empresa que vai implementar isso, né, é um trabalho gigantesco. Então, o que acontece? Acontece que quando, né, nesse mesmo momento, no mesmo momento que o pessoal estava ali modelando, pensando, trabalhando, tendo reuniões, organizações, de repente já tem lá um sistema operacional gratuito e Unix que vem com linguagem C e que permite a comunicação, tal, com um sistema, com uma arquitetura chamada arquitetura TCP/IP, que está rodando, tem problema, mas está funcionando, está evoluindo, e que quando a gente precisa de algo concreto para fazer a interligação dos computadores, tem a arquitetura TCP/IP e não tem o modelo OSI. Então ela vai sendo adotada, né? Porque ela é o que há de concreto, né? E ela cresceu muito dentro do modelo universitário, depois foi abrindo, expandindo, e é a história da internet. Então, essa é a comparação, né? O modelo OSI, ele quer ser muito perfeito, e isso cobra, né? O perfeito tratando todos os problemas, erros, isso exige muito recurso computacional, né? Bom, o livro finaliza trazendo exemplos de rede, né? A internet, o 3G, redes sem fio, e o RFID, né? A gente vai voltar a falar deles um pouco no próximo capítulo, então aqui eu vou passar bem rápido, né? Então, a internet, como eu já falei para vocês no início, né? A internet, ela é uma evolução da ARPANET, né? Que foi desenvolvida pelo DARPA, né? Aqui é um exemplo da topologia, né? A topologia, né? Topo é forma, logia, estudo, né? Então, topologia é uma área das redes que estuda a forma, analisa a forma, né? Então, a gente tem a topologia dos computadores. Então, esse aqui é um exemplo de uma topologia. Então, né, parece um grafo, né? Então, um grafo é uma estrutura de dados que a gente utiliza muito na computação, especialmente em redes de computadores, que a gente está vendo aqui um exemplo, né, de uma abstração, de uma topologia de rede, onde cada nó representa, cada vértice, né, cada nó representa um computador, um roteador, as arestas, né, representam o link, né, a ligação entre eles, e aqui a gente tem, então, os computadores, aqui a interligação, né, como a gente pode perceber aí, a gente tem aí poucas dezenas de computadores, né, que é a Universidade de Utah, Illinois, a MIT, que são bem conhecidas, né, aqui o ARPA, né, que é o pessoal da agência, né, agência, desculpa, eu estou no R demais aqui, agência, e, enfim, essa aqui é a estrutura da internet.
Aqui já mostra o crescimento, né, essa figura da ARPANET para NSFNet. Eu falei aqui para vocês no início da aula do NSF, né, National Science Foundation, Fundação Nacional de Ciência, né, que elas pegaram a ARPANET, criou, estendeu, né, e deu outro nome para ela, então chamava de internet, até porque internet, a gente sabe que não era um nome muito bom, porque era uma classe de rede, né, internet é uma classe, né, que é uma rede que liga todos os computadores no mundo, né? Uma rede planetária. Então, como aqui não era só Estados Unidos, não fazia sentido chamar de internet, né? Então, era NSFNet, né? Interligando aqui, que só para exemplificar aqui, né? Então, aqui em 1988, né? Aqui os links, né? O T1 é um link de dados, né? É uma tecnologia de dados no sistema telefônica, né? Que era chamado tronco, T1 era tão tronco é um termo que surge para representar um canal de comunicação que você tem várias transmissões ao mesmo tempo. Isso vem do linguajar do pessoal de telefonia. Então, era um link, né, um T1, um tronco de 1,5 megabits por segundo. Isso aqui é fabuloso, porque em 1988, né, 1,5 megabits por segundo é algo fabuloso para a época, né? Então, aí aqui a gente já tem, né, mostrando a expansão em 88 de nós, né, interligando nessa rede, que esses nós eram tanto, fazia parte, né, de computadores da NSF e da não NSF, né, então já uma abertura aqui não somente para, de várias, não só da agência, mas para várias universidades e assim por diante, né. Então, aqui, né, mostrando, falando aí sobre a internet, né, eu não vou ler esses itens por itens, não, mas, no geral, a gente sabe que a internet, ela deu certo, principalmente porque ela é aberta, ou seja, existem instituições que são responsáveis pela padronização, mas tudo que é feito nela é aberto. E esses documentos são conhecidos como RFCs, né, Request for Comment, RFCs. Vou até mostrar para vocês aqui. Deixa eu compartilhar uma aba aqui. Só um segundo. Deixa eu abrir o Google. Compartilhar aqui com vocês. Então, se a gente colocar RFCs, assim, provavelmente vai aparecer aqui, ó. Da ITF, né, eu falei para vocês, né, que é o órgão responsável pela manutenção da internet, né? E aqui a gente pode procurar, né, as RFCs, né? Há muito tempo que eu não acesso esse site, mas vamos ver aqui. Formato, aqui, introdução, estrutura, disponibilidade para uso, formato de publicação, estatuto, publicar fluxo de tal, reportando vulnerabilidades. Vamos ver se aqui no search aqui, né? Vamos pegar uma RFC qualquer, ver se ele vai mostrar aqui. A 972. Não, ele não achou, então vamos procurar aqui de novo em outro lugar aqui. RFC. Pronto, vou pegar uma RFC qualquer uma aqui. Pronto. Aqui, ó, isso aqui é o formato de uma RFC. Deixa eu maximizar aqui, né? Então, aqui, ó, geralmente ela tem essa estrutura, mas RFC é um documento, pessoal, tá? É um documento que já passou por um processo de avaliação por pares, né? Então, aqui a gente tem algumas pessoas que trabalharam nessa RFC, a gente vai ver aqui, por exemplo, aqui tem Cisco, aqui não sei o que, provavelmente uma universidade, uma organização, aqui tem a outra organização, né, a Silicon Graphics, então, são grandes empresas, organizações grandes aqui, né? Então, aqui, ela tem todo o documento, tem um número, né?
Então, esse documento aqui, a 1918, né, 1918, né, esses RFCs são incrementais, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, independente, não existe uma relação lógica entre elas. O 2 pode ser um RFC que está tratando de um protocolo da camada de aplicação. O 3, um protocolo da camada física. Então, são pela sequência, né? E essa RFC, por exemplo, está falando que está tornando obsoleto essa RFC e essa daqui. E aqui vem a estrutura, né? Geralmente vem aqui a introdução, motivação, aí vem o documento. Baseado nesse documento, eu, engenheiro, posso atualizar a minha arquitetura para estar compatível com as alterações aqui. Vamos pegar uma RFC aqui, RFC do IP. Vamos ver se ele consegue achar aqui ó. É 791, eu tentei achar, eu falei, aqui, ó, essa aqui é a RFC do protocolo Internet Protocol, né, que é o protocolo que nós utilizamos para fazer a comunicação entre os computadores na internet. Então, aqui, ó, tem todo um documento explicando motivação, escopo, as interfaces, que eu tanto falo para vocês, as operações e tal. Então, eu desenvolvedor, agora eu desenvolvedor Rainer? Não, eu desenvolvedor dentro de uma empresa, né, dentro da Microsoft, dentro de uma empresa, dentro de uma Cisco, que precisa desenvolver, né, aquele protocolo, porque nós, usuários, pegamos isso já prontinho, que está disponível no sistema operacional. Mas se eu estivesse trabalhando numa empresa, que eu tivesse que desenvolver esse sistema operacional, que eu tivesse que implementar esse protocolo, ele está tudo aqui, ó, todo o formato, né? Aqui está toda a documentação técnica, né? Então, isso aqui é a documentação técnica, então, que é o cabeçalho do IP, né? Quais são os campos, a gente vai estudar tudo isso daqui, ó. Todos esses campos aqui a gente vai estudar no final do nosso curso, entender tudo isso daqui, de uma certa forma, a gente vai entender o que é essa RFC aqui, a 791, beleza? Então, voltando aqui, o que eu estava falando para vocês? Eu estava falando que dos objetivos, objetivos não, só um segundo, não é isso, deixa eu só voltar aqui, é isso daqui, compartilhar. Então, eu estava nesse slide falando para vocês que dos motivos da internet, né, que a arquitetura ela é aberta, então tem documentação, qualquer empresa pode ir lá, olhar e desenvolver, e se toda empresa desenvolve algo baseado numa especificação aberta, conhecida e uniforme, a gente tem garantia de que vai funcionar, tá? Outra, ninguém precisa pagar para usar a internet, né? Ela é aberta, a gente paga por um provedor para ele transportar os dados, mas a gente não está pagando por usar a internet, a gente pode pagar para um serviço que está na internet. Ela tem a internet não tem uma nacionalidade, né? Isso aí eu ia falar pseudo, porque a gente sabe que boa parte dos roteadores e dos servidores DNS raiz, depois a gente vai falar sobre isso, mas são os servidores DNS os mais importantes, boa parte dele está nos Estados Unidos, então existe uma certa dominância dos Estados Unidos, ele pode parar parte da internet, mas por questão de falta de investimento. Se os outros países investirem mais, como acontece, né, a internet ela não vai ser parada. A gente pode, principalmente o Brasil, que historicamente teve muita dependência dos Estados Unidos tecnologicamente, a gente sempre delegou e terceirizou muito das nossas tecnologias para os Estados Unidos, então a gente não tem uma certa autoridade em alguns pontos, a gente depende muito. Mas é uma estrutura, a internet, ela estruturalmente, filosoficamente, permite uma independência da gente com eles, tá? Isso é um ponto bom, então a gente vê vários países aí que tem internet, mas não depende tanto dos Estados Unidos ou de um outro país, porque ela é uma rede pensada desde o início de ter uma computação distribuída,
Então, a gente não tem um servidor central, um roteador central, nem nada. Ela é totalmente distribuída. Isso é um ponto a favor. Então, o que a gente fala, eu falei para vocês aqui, aberta, é distribuída, não tem dono, que gera essas características, geram a oferecer serviço a um preço muito mais baixo. A transmissão de dados muito mais baixo do que em redes privadas, né? E é isso que tornou transmissão de áudio, de vídeo, economicamente viável e diminuindo o poder das grandes empresas de, de mídia tradicional, como televisão e rádio, né? E ao longo do tempo perderam, né? Mas se a gente for algumas décadas atrás, né? Poxa, eu quero divulgar algo, um produto nacionalmente, era só TV. E aí o valor era gigantesco, né? Então, a internet, à medida que ela foi crescendo e se popularizando, foi permitindo a área comercial migrar para a internet, porque se encontrou nela um chão viável, né? Frutífero para fazer comércio. E aí, isso foi um dos grandes, uma grande mola propulsora para a internet foi a partir do momento que ela saiu só da parte acadêmica ali, de ficar de e-mail para negócio, né? Aí historicamente, a gente tem a Amazon, né, que foi uma das primeiras a investir pesado, né? Por isso que a Amazon é tão grande. Porque ela foi uma das pioneiras nesse mundo, né? Ninguém pensava vender livro pela internet, vender áudio pela internet, ela foi mostrando a viabilidade de vender produtos, né? E assim por diante. Então, essa é a internet, né? A gente vai, devido ao crescimento da internet, da importância dela, a gente vai estudar, né, redes de computadores tendo a internet como referência. Então, em vez da gente olhar somente para o modelo OSI, a gente vai olhar para a arquitetura da internet. Aqui tem alguns conceitos, né, da arquitetura da internet, mas vou deixar para falar isso um pouco para frente. Com outro exemplo de redes, né, que aqui são as redes de telefonia móvel, que historicamente elas nascem separadas da internet, né, porque hoje está tudo interligado, internet, mas as redes, né, de telefonia móvel, elas trazem um conceito bem interessante, né, que são o conceito de célula, né? Por isso que traz o nome celular, né? Rede celular, né? Por que rede celular? Porque a gente está falando em células. E o que é células? Células é uma área de cobertura de uma torre, né? Que dessa infraestrutura que a gente chama base station, né? Base station, estação base que a gente vai ter computadores aqui, né? E torre também, né? Para poder receber os sinais do celular, e hoje em dia esses sinais são sinais digitais, e essas células, aí então a gente tem a comunicação celular, a transmissão pela rede sem fio até a nossa torre, e da torre para frente, aí ela vai sendo cabeada, geralmente através de fibra, né? Onde que não uma vai estar associada à outra, mas geralmente tem um ponto central, né, um cabo, um backbone, onde que elas vão ter as conexões de várias torres, né? Isso vai formar o conceito de célula, né? Então, muitos leigos pensam que ao pegar o celular, ele vai falar diretamente com o celular da pessoa pela rede sem fio, né? Meu telefone é celular, o seu telefone é celular, então a gente está conversando um diretamente com o outro. Não é isso. O seu celular vai passar para uma base station e a tua base station vai retransmitir para o celular através de uma outra base station ou até dela, porque se os dois celulares estiverem conectados na mesma base station, aí sim. Mas seus dados passam pela base station porque ela vai fazer o serviço, por exemplo, de accountability, né? De, de, de contabilidade, quanto tempo você ficou, né? Ela vai registrar essas informações. Hoje em dia, inclusive, além dos dados, até a localização, né? O provedor, ele sabe
provedor de acesso de telefonia, ele sabe, inclusive, aonde que você está, né, a sua localização, porque aqui a gente vai ter uma comunicação digital e dados digitais podem ser enviados, né. Uma das finalidades é, esse usuário aqui pagou a conta, então libera o acesso. Não pagou a conta, então bloqueia. E assim por diante. Então, bom, isso aqui é uma das grandes características, né? Aqui, ó, quando eu falei para vocês que vai ter um computador, porque esse computador ele vai exercer essas funções aqui, ó. Né? Aqui o que a gente está representando aqui, né? As torres, que é onde na ponta vai ter a antena, né? Isso aqui não é uma antena, isso aqui é uma torre. A antena vai estar só no ponto. Existem várias soluções de antena, né? São as antenas de cobertura de 90 graus, de 180, 120 graus, né? A gente pode ter vários tipos de antenas aqui, dependendo da área de cobertura, né? Do relevo, isso aí o projetista vai pensar. E esses, né, elementos aqui vai necessariamente cada torre dessa vai ter um RNC, né? Que é o responsável, vamos chamar assim, né? O equipamento responsável por receber esses sinais, fazer a codificação e transmitir para o interior aqui do centro de processamento, que esse centro de processamento, que a gente chama de no núcleo da rede, né? Vai ser um computador, geralmente um computador com maior poder computacional, onde que ele vai ter algumas funções aqui, né, inerentes a um sistema de telefonia, tá? Não vou entrar em detalhes cada um deles, não, mas quando a gente vai, por exemplo, a gente sai do 3G, do 4G, vai por 5G, no 3G, no 4G, cada caixinha dessa é um serviço que geralmente é uma máquina. E quando a gente vai para o 5G, isso aqui vira processo. Então, isso aqui vai rodar dentro de uma cloud computer, o HSS, né? Que é o Subscribe Service, o H eu não lembro o nome, mas é de controle de usuário, e aí vai. Aqui é o gateway de rede, né? Os dados são recebidos pelo RNC, é retransmitido para, dependendo se é serviço de voz, ele vai por esse caminho aqui em cima, se é dados, ele vai por esse caminho aqui embaixo, e depois para acessar a internet, ou acessar a PSTN. PSTN é a rede de telecomunicação pública, né? Public Suite de Telecom Network, né? A rede de comunicação, a rede pública de comunicação, a rede de fio, né? Dos telefones, telefonia fixa, né? Que isso aqui hoje a gente tem poucos exemplares, né? Hoje quase ninguém utiliza mais telefone fixo, né? Já tá é igual falar de dinossauro, né? Mas sim, existem telefonia fixa, né? E aí a comunicação aqui vai pela telefonia fixa, né? Por isso que você, pelo seu celular, consegue ligar para alguém que tem um telefone fixo. Mas também você pode ligar via internet, que aí seu provedor precisa, né? O seu provedor, que eu digo aqui, o provedor de telecom, né? Precisa estar interligado à internet. Ele precisa ter um canal, e que geralmente esse acesso é diretamente num backbone, né? O backbone é um canal principal, já não é um canal que tem grande largura de banda, né? Para se comunicar à internet e enviar os dados pela internet, né? Isso aqui é uma estrutura de um sistema de telecom. Das grandes vantagens, né, do sistema de telefonia móvel é que, apesar de você estar conectado a uma torre, à medida que você distancia dessa torre, o seu próprio celular tem a capacidade, devido ao nível de potência da força da onda eletromagnética recebida, de se conectar de uma torre e conectar numa outra torre e dar continuidade ao serviço, à comunicação, à ligação, beleza? Esse processo é chamado de handover, né? Esse processo isso é transparente para nós, né? Ele vai interligando com várias torres, a gente nem percebe isso, né? É bem interessante. As redes sem fio, né? A tecnologia de rede sem fio, que provavelmente muito ou quase a maioria de nós está utilizando, né? As telefonias de rede sem fio, elas têm dois modos, né? As estruturadas e não estruturada.
A estruturada é aquela que nós estamos conectados diretamente a um access point, né, que ele informa a sua existência através de um SSID, um identificador da rede, que aparece aí para nós no gerenciador de Wi-Fi do nosso celular, falando, rede UFP1, UFP2, aluno, sei lá, hospital A, hospital B, né, e através desse SD, desse identificador, a gente se conecta a um access point. Esse access point pode exigir usuário e senha, ou não, né, a maioria pede um usuário e senha, né. Então, essa estrutura que a gente chama, esse modo, né, acesso estruturado, né, uma infra estruturada, porque tem esse access point aqui, ele vai, de uma certa forma, gerenciar, né. Também a comunicação dos computadores se dará através desse access point, né. Muitas das vezes a gente está comunicando um diretamente com o outro, dando a sensação dessa comunicação peer-to-peer, mas ela, se você está utilizando o access point, a comunicação se dá através do access point. Esse access point vai viabilizar a comunicação de todos os equipamentos de rede sem fio que estão conectados a ele, e também há uma rede externa, que muitas das vezes é uma rede cabeada, que vai ligar, por exemplo, à internet, ao núcleo do nosso provedor de internet, e assim por diante. Então, o provedor chega na nossa casa através de uma fibra ótica, que hoje é uma tecnologia bem comum, liga nesse access point, e esse acesso, né, ao nosso provedor vai se dar através de uma rede sem fio. Mas a gente não está conectado numa rede sem fio diretamente ao nosso provedor, né? Existe esse componente fazendo essa intermediação. Bom, aqui só um detalhe, né, que as redes sem fio, hoje em dia, existe dois slots que são muito utilizados, que é o 2.4 GHz. Eu falo slot porque não é que nossos equipamentos vão trabalhar 2.4 fixo, né? Ele precisa variar, ter uma variação para poder fazer a modulação do sinal, mas esse slot é o 2.4 e o 5.8, que são os mais utilizados. Existe uma faixa de bandas, né, que são classificadas dentro da banda ISM. O I vem de Industrial, o S vem de Scientific e o M vem de Medical, né? Então, banda médica, científica e de indústria, que é um nome meio assim, não tem nada a ver, mas o ISM são as bandas, quando são classificadas como ISM, aí a 5.8, a 816, a 900, a gente, para não falar número picado, assim, décimos, e talvez eu possa errar, não lembrar de cabeça, mas assim, a gente tem as faixas do 800, do 900, do 1.2, 1.3, 2.4, 5.8, que são ISM. Tá, e qual que é a vantagem de ser ISM? Bom, a gente tem a certeza que não faz mal à saúde, né? Respeitando, né, a tecnologia, né, o padrão. E a gente não precisa ter uma grande vantagem, né, para o uso doméstico, para o uso tal, comercial, empresarial, médico, né, que não precisa licença, tá? Lembre-se, quando a gente vive num país, né, a coisa não pode ser bagunçada, né? Nem na tribo é bagunçado, né? Nem numa tribo, geralmente tem alguém lá, o pajé, tem uma hierarquia. Nem numa tribo, no meio do nada, a coisa é bagunçada. Existe ordem. Se não quiser ordem, vive sozinho. Mas aí você tem a ilusão de total liberdade. Você não tem total liberdade. Você tem sede. Quando você tem sede, você bebe água. Você tem fome. Quando você tem fome, você come. Quando você está com sono, você dorme. Não existe liberdade absoluta. Esse é papo de quem quer enganar, de quem por trás quer vender uma outra coisa. Não existe. Então, todo país tem regras, senão vira bagunça. Né? E aí, no país, imagina se as redes fossem desorganizadas, qualquer um utilizasse a frequência que quisesse. Aí eu ia ter briga com o meu vizinho, ia ter briga com outro vizinho, ia ter briga, o carro do polícia interferir no outro, ia ser uma bagunça. Então existem regras. Então o governo regulamenta,
Ó, existem essas faixas de frequência, essa faixa de frequência vai ser utilizada para TV, essa faixa de frequência vai ser utilizada para rádio, essa faixa de frequência vai ser utilizada pela aeronáutica, essa faixa de frequência vai ser utilizada para os equipamentos da marinha, esse aqui vai ser utilizado para isso, existe a regulamentação. Então, existe uma faixa de frequência que a gente pode usar, que a gente não precisa pedir licença, é como as empresas de TV, de rádio, elas têm que comprar, né? Aí, como não tem para todo mundo, aí existe a licitação, quem dá mais leva, que é um outro problema, né? Mas é um outro problema. Então, essas faixas de frequência que eu falei para vocês, a gente não precisa pagar para utilizar, tá bom? Então, e elas são conhecidas como a ISM, banda ISM. Bom, isso aqui, eu vou falar, a gente vai falar sobre o CSMA, Carrier Sense Multiple Access, né? Isso aqui é uma tecnologia para tratar problemas de colisões, né? Quando, por exemplo, aqui os computadores, essa figura tá que um computador, né, ele faz o broadcast do sinal, o outro faz o broadcast, isso pode gerar interferências, né? Essas interferências podem gerar, podem minguar, né? Podem gerar colisões, podem diminuir a qualidade da comunicação, então a gente precisa de tecnologias para tratar isso daí. Então, existe a CMA, CD, CSMA, Collision Detection e Avoid. Então, a gente vai estudar isso no próximo capítulo. Bom, essa tecnologia aqui, não sei se eu comentei, se precisa comentar, mas ela é extremamente importante nos dias atuais, né? As tecnologias de rede sem fio, né? São muito bem comuns aí no dia a dia. Outra tecnologia de transmissão sem fio, né? É as RFDs, mas que é mais quando a gente entra dentro do ambiente de automação, dentro do ambiente de internet. Veja que ele não chama isso aqui de Wi-Fi, né? Wireless, né? Na verdade, é rede sem fio, mas não é no padrão Wi-Fi, porque ela entra numa faixa de frequência acima do Wi-Fi, né? Que é o UHF. Depois a gente vai falar no próximo capítulo sobre espectro de faixa de frequência, né? Que é Ultra High Frequency, né? Então, nessa faixa de frequência, são faixas de frequência extremamente altas, extremamente direcionais. Então, geralmente, a gente utiliza para equipamentos, o RFD, para equipamentos que estão bem próximos, né? Então, a ideia do RFD, né, Radio Frequency Identification, a identificação por radiofrequência. O próprio nome já fala a natureza dela, né? A gente quer identificar as coisas pela faixa de frequência. Então, muito comum, por exemplo, nos biólogos, né, coloca lá num bichinho, mas o bichinho está longe. Aí sabe o que ele tem que fazer? O biólogo, ele tem que pegar uma antena gigantesca, segurar essa antena e sair no mato. Na hora que ele capturar o bicho, né, ele vai escutar, geralmente o equipamento dá um bip, né, para ele saber se ele está próximo do... A gente utiliza muito RFDs, né, supermercado para poder fazer controle de estoque, dentro das empresas ou dentro da universidade, controle de almoxarifado, né? Então, só que assim, todos os equipamentos têm que ter a RFD, né? Essa que a gente chama de etiqueta, né? Esse rótulo, né? E o interessante é que isso, ao longo do tempo, pessoal, diminuiu bastante. Por isso, quando a gente entra no mundo da internet das coisas, a internet das coisas é um paradigma, né, que surge com a evolução dos sistemas distribuídos, a evolução das redes, a evolução da engenharia de software e a evolução da construção, né, dos circuitos digitais, né. Então, hoje, por exemplo, existem RFDs do tamanho da bundinha de uma abelha. Então, assim, é algo fantástico.
para quê? Para monitorar uma abelha. Você está falando sério? Sim, estou falando sério. Monitorar uma abelha. Deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu procurar aqui, só um segundo. É, deixa eu ver se eu acho aqui, deixa eu procurar. Se eu achei. Se não achar, eu tenho um curso que eu dei de IoT, e aí tem uma, mas eu achei aqui, ó. Compartilhar. Olha que bonitinho. Olha que fantástico. Ah, aqui, ó. Fantástico, não é? É uma abelha. E é bem interessante isso, porque a gente, a gente vive dentro de dentro de mini mundos, né? E a gente não percebe muito dos problemas que está à nossa volta, né? E o extermínio das abelhas é um problema gigantesco para a humanidade, gigantesco. É até bom que as pessoas não têm noção dos problemas, porque senão poderia dar uma convulsão social, mas é um problema seríssimo, porque toda a agricultura, tá, toda a produção de frutos, né, da produção, reprodução das plantas, né, depende da polinização. A polinização pode ser feita por vários, tem vários vetores, por exemplo, o vento, os pássaros, mas as abelhas têm um papel fundamental, um valor percentual, porcentagem altíssima no processo de polinização. E, infelizmente, esses bichinhos aí encantados estão sendo exterminados, exterminados mesmo. E um grande vetor na exterminação deles é o agrotóxico. Então, é uma questão muito séria, né? Enquanto se faz poucos milionários, muitos milhões pagarão pela riqueza de poucos, da produção sem consciência. Então, assim, e existem alguns lugares, né, a professora Débora, né, que trabalhou, foi professora, não sei se alguém lembra da professora Débora, que trabalhou aqui, que foi, ela pediu remoção para uma cidade próxima de Fortaleza, por causa, a casa dela, né, ela, assim, a família dela de Fortaleza, e estava muito difícil, e ela mudou para lá. E ela trabalha, né, ela utiliza o barulho, né, o projeto dela chama Zumbido, né, que utiliza o som das colmeias para poder fazer diagnóstico, né, através de tecnologias de inteligência artificial, redes neurais, consegue fazer o diagnóstico, saber se, por exemplo, se está doente, se chega ao ponto do refinamento até saber se a abelha rainha morreu ou não. É um projeto fantástico, fantástico esse Zumbido. Apaixonante projeto. E quando ela estava aqui, eu estava junto com ela, né, tal, trabalhando. Hoje eu me desliguei do projeto, não faço parte do projeto, mas foi aí onde que eu conheci mais sobre o grande problema que é. Né? E, inclusive, existem em alguns lugares do mundo em que o ser humano faz o trabalho da abelha. Então, tem lá um pelotão de pessoas, né, fazendo mão a mão a polinização das flores para gerar frutos, né, porque não tem abelha, né. Existem alguns lugares, eu assisti um documentário nos Estados Unidos, que o cara aluga, né, aí eu aluga abelha, o cara tem um caminhão com várias abelhas, aí o cara vai produzir, aí contrata o serviço, ele vai lá, abre, né, as caixas, não sei qual que é a tecnologia do cara de manuseio, né, mas eu sei que ele leva as abelhas, vai e tal, e depois recolhe as abelhas e vai para outro lugar, alugando a abelha. Tanto que o problema é extremamente
gravíssimo, né? As queimadas, agrotóxicos, principalmente o agrotóxico. É um problema muito sério para a humanidade. Então, existe muita pesquisa, né, em cima de entender as abelhas, né? A gente só consegue, a gente só consegue manipular ou extrair o melhor de algo se você tem um conhecimento desse algo, né? Então, aí tem as RFDs aí sendo utilizadas nas abelhinhas. Legal, né? Então, basicamente, a tecnologia de RFDs, a gente vai ter a tag, né, em inglês tag, o rótulo, né, que é a etiqueta. A gente vai ter um aparelho para ler, né, esse aparelho e o computador ligado a esse aparelho, né. Essas etiquetas, elas são muito simples, elas basicamente possuem uma antena e gravado um identificador, que é um número grande, né, geralmente, se eu não estou enganado, é um número de 128 bits, né. Existe um padrão, o RFD é um padrão, então, se eu vou fazer uma etiqueta RFD, eu tenho que seguir aquele padrão, então, eu tenho que utilizar que é a mesma quantidade de número, né, de bits. E aí existem dois tipos de RFDs. Uns que não têm a bateria e os que têm a bateria. Os que não têm a bateria, elas são carregadas, né, pela própria força da onda eletromagnética que o reader emite. Então, esse leitor, ele emite uma onda eletromagnética que bate nesse rótulo, carrega ela energeticamente, a mesma tecnologia, assim, uma tecnologia similar que a gente carrega o celular sem contato, né? Então, essa mesma ideia, né? A onda eletromagnética, então o próprio nome já fala, eletromagnético, então ela carrega eletricidade, né? Ela carrega energia eletromagnética. Então, ela bate nesses rótulos, carrega energeticamente, e essa energia é suficiente para retornar um sinal com o identificador. As que têm bateria, né, então, próprio já dá para entender que tem uma bateria, né, que aí ele fica emitindo um beacon, né, um sinal de tempos em tempos desse RFD, né, desse identificador. As da bateria, né, elas têm a vantagem, não precisa do reader, né, enviar o sinal, então elas têm a mais distância, né. Enquanto as sem bateria a gente tem alguns metros, né, essas aqui tem mais metros, né, 100 metros, 200 metros, 300 metros, bem maior. E essas baterias, como é um equipamento, um dispositivo extremamente simples, né, essas baterias geralmente duram por um ano. Tá? Tem alguns documentários, eu falei para vocês que no início da aula que eu tenho meus vícios, né? Aí, um dos meus vícios um tempo atrás era ver documentário de baleia. Aí, os biólogos, né? Como a casca não, ó, a pele da baleia é muito grossa, né? Tem 10 centímetros, 15 centímetros de gordura. Então, eles prendem, né, os RFDs e para emitir a localização da baleia. E aí os biólogos conseguem descobrir sobre o comportamento, né, das baleias, aonde que elas ficam, toda, né, enfim, o trabalho do biólogo estudar. E aí eles utilizam alguns RFDs, né, com baterias que duram um ano, 2 anos. Aí, quando a bateria está fraca, eles vão atrás da baleia e, tendo oportunidade, substitui, né? Tira e põe outro. Bem interessante isso. Bom, sobre as organizações, né? São essas organizações, com o tempo vocês vão familiarizar, mas aqui é importante pelo menos citar, né? Falar que ninguém nunca me falou nada delas, mas são essas organizações. A ITU, que ela é responsável pela parte de telecomunicação, então a gente vai ver tecnologias como 3G, 4G, inclusive interessante que alguns padrões aqui, ó, de compactação, né, o H264, que é compactação de voz, codificação de voz, o MPEG-4, né, compactação de vídeo, né, nasceu dentro dos trabalhos da ITU, ou é a DSL, que eu falei para vocês, que é claro, né, que é a tecnologia de transmissão de dados
digitais em uma rede pública, telefônica, né, que é uma rede interessante, que é uma rede feita para voz, né? Então, você transmite dados digitais. A I3E, que é a responsável pela comunicação, essa communication aqui, de computadores, e aí vai nascer padrões, né, como o Ethernet, o Wi-Fi, né? Sempre no I3E, né, Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica, né? Quando tiver 802, pessoal, 802 é a família, refere-se à família de tecnologias para redes locais. Então, tem 802.3, né, que é redes cabeadas. Veja que aqui também é 802. Por quê? Porque é rede local. Ponto 11, que é rede sem fio. Tá? Então, a I3E faz isso. Ela tem 805 ponto tal, 800, tem umas famílias da I3E, tá? A gente vai perceber muito que a gente vai trabalhar com 802, porque é redes locais. Aí tem a IETF, Internet Engineer Task Force, responsável pela internet. Então, todos os protocolos da internet, blá, 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 serviços da internet, vai estar tudo na IETF. E os documentos são expostos através das RFCs, né, que a gente até viu na aula hoje, né? Por exemplo, aqui o HTTP, né, a gente vai achar na RFC 2616, o DNS, RFC 1034, 1035. E a web, né, as tecnologias para a web, tem essa organização, né, W3C, né, o 3 aqui é justamente porque é World Wide Web, né, World Wide Web, C de consórcio, né, e aqui que vai estar padronizado, né, as tecnologias que a gente utiliza na internet, o HTML5, o CSS e assim por diante. Então, são os principais que, ao estudo de rede, a gente vai se deparar com eles, tá? Para finalizar esta aula, sobre as unidades métricas. Tomem cuidado, senhores, senhoras, senhoritas, senhoritos. Dona Ana Beatriz, acorda. Ana Clara, acorda. Antônio Maurício, acorda. Brenda, volta para a aula. Caio, também. Prestem atenção, para depois não falar que eu nunca falei isso para vocês. E vai cair na prova. Samuel Torres, está presente? Deixa eu ver se está presente mesmo. Opa, então tá bom. Falando em estar presente, para aí, lista de presença. Lista de presença. Pronto, dá presente aí. Então, enquanto estão presentes, prestem atenção. Olha que interessante. Quando a gente está falando sobre informação, o bit ele pode representar dois valores, 0 e 1. Então, por isso que quando a gente trabalha com informação binária, porque a gente está preocupado com a informação, um bit, o que eu posso informar? Ligado, desligado, aceso, apagado, bandeira hasteada, bandeira não hasteada, estou em pé, estou sentado, duas coisas, homem, mulher, carro, moto, depende, é duas coisas, 0 ou 1. Né? Desses exemplos, mas só para poder ilustrar, né? Agora eu quero com 2 bits. Agora eu tenho 4 valores, 00, 01, 10, 11, 4 valores possíveis. 2 bits, 4 possíveis valores. E aí tudo que vocês já aprenderam sobre binários, né? Então, por exemplo, eu quero criar uma variável. Essa variável vai só ter, no máximo, 256 valores. Então, beleza. 256 valores, né? Então, log de 2, 256, vai me dar 8, né? Beleza, eu preciso de 8 bits. Com 8 bits, eu consigo armazenar 256 valores diferentes. 1024. A log de 2, 1024, vai dar 10. Com 10 bits, eu tenho 1024 valores possíveis. Veja que em banco de dados, em programação, a gente está preocupado com a informação. O que a gente consegue representar? Agora, em rede, a gente muda o conceito.
Eu não estou preocupado com o que eu consigo informar, eu estou preocupado com o que eu consigo carregar. Carregar. Então, uma analogia para isso é, imagina um carro. O carro tem 5 lugares. Então, vamos pensar homem e mulher, né? Sim, só. Então, pode ir 4 mulheres, ou 5 mulheres, podem ir 5 homens, podem ir 2 mulheres, 3 homens, podem ir 2 homens, 3 mulheres, mas é 5 pessoas. Eu estou preocupado com o transporte. Eu sei que mais do que 5 eu não consigo transportar. Agora não importa se esses 5 é tudo 0, se é tudo 1, se é 0101, não importa. Eu estou preocupado com a quantidade. E é por isso que em rede de computadores a gente abandona a base 2 nas unidades de medida. Porque as unidades de medida em rede de computadores está preocupado com a quantidade que eu consigo transportar. Então, presta atenção. O K agora, que é de quilo, é 10 elevado a 3. Não é 2. O que é o quilo anteriormente? É 2 elevado a 10, que é 1024. Então, 1K vale 1024. O mega é 1024 vezes 1024. Correto? Porque 1 mega é 1024K. Não é 1000K, é 1024K. Só que aqui não, a gente vai trabalhar com base 10. Então, o quilo é 10 elevado a 3, ou seja, é 1000. Quilo é 1000. O mega é 10 elevado a 6, ou seja, é 1 milhão. O giga é 10 elevado a 9, ou seja, 1 bilhão. Tá? Então, 1000, milhão, bilhão. K, mega e giga. E outras unidades de medida, né? Que agora a gente ignora na computação, né? Até redes, mas agora em redes é muito importante, que a gente vai estar preocupado muito com o tempo. Então, são os milissegundos, que é 10 elevado a menos 3. Lembrando que 10 elevado a menos 3 é 1 dividido por 1000. 1 dividido por 1000, né? Vai dar 0,00001 segundo. Então, ali milha é o quê? Milissegundo. Micro é 10 elevado a menos 6. O que é 10 elevado a menos 6? É 1 dividido por 1 milhão. E nano é 10 elevado a menos 9, que é 1 dividido por 1 bilhão. Tá? Que é 0,801. Tá? Então ali está milissegundo, microsegundo e nanosegundo. Né? Bom, tá mili, né? Que a gente poderia falar mili, não é tão comum, né? Mili-horas. Eu vou pegar a hora e dividir por 1000, né? Então podia ser, tá? Então prestem muita atenção. Ó, esse exemplo aí, ó. Então ele está falando aí, use, né? A base, né? 10 para taxas e 2 para armazenamento. Então quando eu estiver falando assim para vocês, um arquivo de 10K. O arquivo é armazenar. Então, esse K é 1024. Agora eu falo, a rede transmite a 10K. A rede de transmissão é frequência, é taxa, é rede. Então, esse K é 1000. Tá bom? E outra coisa para tomar muito atenção, porque senão nos cálculos vai sair errado, né? É o B maiúsculo e o B minúsculo. Né? O B maiúsculo é bytes e o B minúsculo é bits. Lembrando que 1 byte equivale a 8 bits. Tá? Então, toma cuidado com... Inclusive, o primeiro exercício do livro, aí, do capítulo 1, né, vocês precisam tomar cuidado com justamente isso que eu estou falando aqui agora, que é saber utilizar, né, as unidades de medida quando a gente está falando de taxa de frequência, por exemplo, 1 megabit por segundo. Então, é frequência, é taxa. Então, esse caso, esse mega aí, ó, é 1 milhão. Mega, 1 milhão. Né? 1024 vezes 1024. Né? Belezinha? Tá entendido? Bom, pessoal, por hoje é só.
parar a gravação.